Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação da palavra, oitava de Páscoa. O Senhor ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Sou o irmão Daniel Arcanjos, Carmelita Pequenino da comunidade Chuva de Rosas. É uma grande alegria estar aqui com vocês e que possamos abrir nossos corações mais uma vez, mais um dia, celebrando, alegrando-nos verdadeiramente, porque o Senhor ressuscitou. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Primeira leitura, Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: Homens de Israel, escutem essas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou por meio dele entre vocês. Tudo isto vocês bem o sabem. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vocês o mataram, pregando-o numa cruz. Mas Deus ressuscitou a Jesus, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi dele diz: Eu via sempre o Senhor diante de mim, pois está à minha direita para que eu não vacile. Alegrou-se por isso meu coração e exultou minha língua, e até minha carne repousará na esperança. Porque não deixarás minha alma na região dos mortos, nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e seu sepulcro está entre nós até hoje. Mas, sendo profeta, sabia que Deus lhe jurou solenemente que um de seus descendentes ocuparia o trono. É, portanto, a ressurreição de Cristo, que previu e anunciou com as palavras: Ele não foi abandonado na região dos mortos e sua carne não conheceu a corrupção. Com efeito, Deus ressuscitou este mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Guardai-me, ó Deus, em vós me refugio. Digo ao Senhor: somente vós sois o meu Senhor. Ó Senhor, és minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eu bendigo o Senhor que me aconselha, e até de noite me adverte o coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho a meu lado, não vacilo. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Você me ensina vosso caminho para a vida. Junto de vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. E de repente Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenham medo. Vão anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. E quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes:
Digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não se preocupem. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas, e assim o boato espalhou-se entre os judeus, até o dia de hoje. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, oitava da Páscoa, o segundo dia da oitava da Páscoa, depois da ressurreição do Senhor, ontem, no domingo, depois da festa da ressurreição do Senhor. Lembrando, eu já falei isso aqui, o Senhor, ele não ressuscitou ontem, o Senhor não morreu na cruz na sexta-feira passada, o Senhor verdadeiramente já ressuscitou 2000 anos atrás, verdadeiramente já ressuscitou, e nós estamos sendo testemunhas disso, mas como a igreja nos orienta, nós somos convidados, como Jesus disse na última ceia, somos convidados a viver a memória, sentir o peso da sexta-feira santa, sentir a força do sábado santo, e sentir a alegria da ressurreição de Cristo, que nos faz relembrar que nós também somos chamados a ressuscitar com Cristo, para viver com Cristo e alcançar a vida eterna. Aqui então Pedro, nós temos Pedro, na primeira leitura, anunciando no dia de Pentecostes, falando à multidão: ei, Jesus de Nazaré, ele foi aprovado, comprovado, escolhido por Deus, o ungido de Deus, o Salvador, o Filho unigênito, que no meio de cada um de nós ele fez milagres, prodígios e sinais. Ele faz até hoje milagres, prodígios e sinais. E Deus realizou por meio dele. Tudo isso nós sabemos. Tudo isso nós sabemos, diz São Pedro. Tudo isso nós sabemos. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios. Vocês o mataram, pregando-o numa cruz. Olha só como Pedro ele é direto. Ele nem pensa. Ontem nós entendemos que existe agora um novo caminho. É o caminho de Cristo, o caminho da verdadeira igreja, o caminho da igreja de Cristo, que não mais se conecta com a vida judaica, não mais se conecta com a vida pagã, não se conecta com nenhum tipo de segmento religioso. Agora é a vida em Cristo, por Cristo e com Cristo. Agora é a vida com Ele. É o novo caminho. Boa nova. Agora é o caminho do Evangelho. Agora esse novo caminho traz novos desígnios. E é por isso que São Pedro ele continua falando desse jeito: vocês o mataram, vocês pregaram Jesus na cruz. Deus, porém, ressuscitou Jesus, libertando das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. Pois Davi fala de Jesus. E olha só como interessante, né? A leitura, obviamente, a leitura já está designando qual é o salmo que vai ser usado, que vai ser cantado hoje, nesse dia. Eu via sempre o Senhor diante de mim, e é interessante pensar que Pedro ele faz a interpretação do Salmo. Então nós vamos avançar para o Salmo agora, onde nós lemos isso. Somente o Senhor é meu Deus, somente o Senhor é a minha herança, a minha taça, meu destino está seguro em vossas mãos. E eu bendigo o Senhor que me aconselha até de noite, adverte meu coração. Tenho sempre o Senhor ante meus olhos, pois se o tenho ao meu lado não vacilo. E aí, Davi, ele profetiza justamente a herança eterna do trono de Davi. O profeta Davi, o rei Davi, profetiza: eis porque meu coração está em festa, a minha alma rejubila de alegria. O meu coração está em festa, a minha alma está alegre, e até o meu corpo no repouso ele está tranquilo, ele está em paz, porque o Senhor não vai me deixar ser entregue à morte. O Senhor não vai deixar minha descendência ser entregue à morte. O Senhor não vai deixar que a minha vida seja entregue à morte, que a minha alma seja entregue à morte eterna, que a minha alma sucumba ao esquecimento. O Senhor não vai deixar que a minha alma esteja corrompida. O Senhor não deixa que o seu santo seja entregue à morte, nem que o seu santo conheça a corrupção, nem que a vida do seu santo conheça a corrupção. E aí, quando voltamos para a primeira leitura, escutamos justamente São Pedro dizer isso: não deixarás a minha alma na região dos mortos, e nem permitirás que teu santo experimente corrupção. Deste-me a conhecer os caminhos da vida, e a tua presença me encherá de alegria. Irmãos, aí percebam que Pedro vai interpretar o Salmo de Davi. O patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu sepulcro está entre nós. Não era sobre Davi que o Salmo cantava. Não era sobre Davi que o profeta
cantou o salmo. Não, não é sobre Davi. Até os dias de hoje, o túmulo de Davi está em nosso meio. Até os dias de hoje, o corpo de Davi permanece debaixo da terra. Não, sendo profeta, Davi sabia que Deus havia jurado para ele, solenemente, um dos seus descendentes vai ocupar o trono eternamente. É sobre a ressurreição de Cristo que Davi previu e anunciou com essas palavras. Não foi abandonado na região dos mortos. Jesus não foi abandonado na região dos mortos porque ele é o próprio Deus. Sua carne não conheceu a corrupção porque ele é verdadeiramente santo. Deus ressuscitou este mesmo Jesus. E disto todos nós somos testemunhas. Disto todos nós somos testemunhas. É sobre esse testemunho, é sobre esse martírio que nossas vidas devem anunciar e entender que Deus, com o seu infinito poder, ressuscita o Filho unigênito das garras da morte. Ressuscita o Filho unigênito e não deixa que o seu corpo conheça a corrupção da morte, porque a morte só se dá àqueles que realmente viverem em pecado. A morte eterna, o corpo debaixo da terra só é possível para aqueles que realmente conheceram o pecado, mas eis que o Senhor não está mais no túmulo. Eis que o corpo de Cristo, o corpo santo de Jesus, não está mais no túmulo. Porque as mulheres viram, como nós lemos ontem, as mulheres viram que o túmulo está vazio. Ele ressuscitou e Ele quer ressuscitar a tua vida, meu irmão, minha irmã. Como está o teu coração? Você não pode viver como se estivesse no sepulcro ainda hoje. Não, aquelas mulheres viram o sepulcro de Cristo. Viram o sepulcro onde haviam guardado o corpo de Cristo. Elas estavam com medo, mas não entendiam no primeiro momento, mas correram com grande alegria. Percebam, eu comentei ontem, né? Outros evangelistas vão dar novos detalhes, vão dar detalhes diferentes sobre o mesmo fato. Mateus vai dizer que elas correram com grande alegria para dar notícia aos discípulos sobre o que elas viram. Elas viram 2 anjos diante do sepulcro, um sentado sobre a rocha, o outro à frente do sepulcro, e ambos disseram: aquele a quem procurais não está aqui, ele verdadeiramente ressuscitou. E elas partiram com grande alegria depois que viram o túmulo vazio, espantadas, para dar a notícia aos discípulos. E no meio do caminho, antes que pudessem chegar aos discípulos, Jesus foi ao encontro delas. Aquelas mulheres ficaram felizes. A sensibilidade do coração feminino. Se fosse um homem, se fosse um dos discípulos, talvez eles ficassem espantados, com raiva, quisessem ameaçar os guardas. E não apenas isso, talvez até começassem a dizer que o túmulo do Senhor foi profanado. Muito provavelmente a dureza da mente masculina, a dureza do coração masculino iria gerar todo e qualquer tipo de situação comprometedora, mas neste caso não. Foi o coração feminino e sensível daquelas mulheres que fez com que elas encontrassem com o Senhor. E Jesus vai ao encontro delas e diz: alegrem-se. As mulheres então aproximam-se, prostrando-se diante de Jesus. As mulheres, porque no caso era Maria da Madalena e Maria de Cleofas. Elas se aproximam, prostraram-se diante de Jesus, abraçando os seus pés. E então Jesus disse a elas: não tenham medo. Tirem o medo do coração de vocês. Vocês estavam com medo? Não precisam mais disso. Não sabem o que aconteceu? Agora vocês sabem. Vão anunciar aos meus irmãos para que se dirijam a Galileia. Eles vão me ver por lá e eles saberão que eu realmente ressuscitei. Quando as mulheres partiram para dizer a Simão, para dizer ao discípulo amado, né, São João, para dizer aos discípulos o que havia acontecido e explicar que eles precisariam ir para a Galileia, nós então temos o evangelista São Mateus dizendo que alguns guardas do túmulo foram até a cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Percebam que quem fala isso é São Mateus. São Mateus, ele era o cobrador de impostos, e sendo o cobrador de impostos, ele provavelmente tinha contato com algum dos guardas, e assim ele vai e ele diz, justamente no seu evangelho: alguns dos guardas do túmulo foram até a cidade e provavelmente ficou sabendo o que aconteceu. Comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhe: digam que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo, enquanto vocês dormiam.
Percebam como os sumos sacerdotes ainda estavam com a mente fechada, mesmo depois da ressurreição, eles ainda não conseguiam acreditar, mesmo depois do extraordinário, eles não conseguiam acreditar. Mente fechada, corações fechados, continuavam tentando incriminar os seguidores de Cristo. Deram uma grande soma de dinheiro aos soldados para corromper os soldados, para não deixar que eles abrissem a boca, dizendo-lhes: façam da forma como nós estamos mandando. Digam que os discípulos dele foram durante a noite, roubaram o corpo enquanto vocês dormiam. Digam que aqueles santos, percebam, eles estão tentando corromper pessoas santas, estão tentando corromper seguidores de Cristo, estão tentando corromper aqueles que seguiram um caminho diferente do deles. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não se preocupem, ele fala para os soldados. Os sumos sacerdotes falam para os soldados: não se preocupem, façam o que nós estamos mandando e nós vamos convencer o governador. Os soldados pegaram o dinheiro, aceitando a corrupção, aceitando a propina, já que eles não eram do caminho de Cristo, já que eles não eram seguidores de Cristo, eles aceitaram o dinheiro, algo muito comum na vida pagã. E assim eles agiram de acordo com as instruções recebidas, e o boato se espalhou entre os judeus. Os judeus ouviram dizer que os discípulos de Jesus haviam roubado o corpo de Jesus durante a noite. E olha que interessante, esse trecho do Evangelho termina com São Mateus dizendo: até o dia de hoje. Até o dia de hoje esse boato está correndo. Até o dia de hoje esse boato está correndo por aí. Quantos e quantos judeus até hoje continuam não crendo que realmente o Messias já veio? Quantos e quantos judeus continuam não conseguindo crer que Jesus de fato é o Senhor? Quantos e quantos judeus até hoje, 2026, até hoje, não conseguem acreditar que Jesus é verdadeiramente o Senhor? Tá aí. Tá aí. A Igreja de Cristo permanece, 2000 anos depois, a Igreja de Cristo permanece, o caminho dos apóstolos permanece. E ainda assim tem corações que não conseguem se abrir. Esses corações devem estar tristes, meus irmãos e irmãs. Como esses corações devem estar cheios de tristeza porque não conseguem crer. Mas nós que cremos, nós que somos de Cristo, nós vivemos no caminho de Cristo e precisamos entender isso. O caminho de Cristo leva à cruz, amém. O caminho de Cristo leva à morte, amém. Mas a morte não é o fim. A morte é o recomeço e o recomeço está na ressurreição e a ressurreição para a vida eterna. E é nisso que precisamos crer, porque Jesus morreu por nós para nos salvar, nos ressuscitar no último dia. Da mesma forma como ele foi ressuscitado por Deus. E assim contemplaremos a sua glória e precisamos ter essa alegria em nós dia após dia. Jesus ressuscitou e da mesma forma como aquelas mulheres se alegraram, nós também devemos ir anunciar e dizer: Jesus ressuscitou e Ele vai ressuscitar, vai tirar você desse peso, vai tirar você dessa dor, vai tirar você dessa dificuldade, vai tirar você de toda essa situação que você está passando, porque Ele ressuscitou. Então tem solução para tudo, até para a morte. Tem solução para tudo, meu irmão, minha irmã. Tem solução para tudo. Jesus prova isso. Naquilo que é impossível para nós, Jesus mostrou que é possível, Deus mostrou que é possível. Porque Ele é o Deus do possível e do impossível. E eu te convido nessa oitava de Páscoa que nós possamos vivenciar essa experiência de fato, compreendendo que, no fim das contas, é tudo sobre Deus, que ressuscitou e que é o Deus do possível e do impossível, e não importa o que acontecer conosco. Não importa se quiserem nos difamar, não importa se quiserem mentir sobre a nossa vida, nós somos de Cristo, o que importa é que nós vivamos a verdade. E a verdade é: Cristo ressuscitou, verdadeiramente ressuscitou. Então nossas vidas devem revelar a ressurreição do Senhor. Que você possa, eu espero que você esteja entendendo tudo isso. Viva sabendo que teu Deus ressuscitou. Viva buscando a santidade. Viva realmente com a alegria que precisa ser anunciada, não apenas entendida, mas anunciada. Fale para outros irmãos e irmãs. Leve a palavra de Deus para outros irmãos e irmãs e mostre que Deus ressuscitou Jesus Cristo, o nosso Salvador. Alegremos-nos e nele exultemos, porque eterna é a sua misericórdia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre cada um de nós e que o Senhor nos ressuscite e faça-nos verdadeiramente santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o próximo momento de meditação, meus irmãos e irmãs. Compartilhe esse vídeo, compartilhe essa meditação com outros corações que precisam conhecer a palavra do Senhor. E que a paz de Deus
permaneça em vossos corações, para que a misericórdia seja derramada sobre cada uma de suas almas.